Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana Lopes e está começando mais um Pode Crer. Estamos com as convidadas Luísa Alessandra e Sara Diniz e o tópico de hoje é sobre o continente da Oceania. Vem com a gente aprender um pouquinho mais sobre esse continente. Sara, qual é a localização do continente da Oceania? Olá, boa tarde a todos. Como a Alana disse, eu sou a Sara Diniz e respondendo a pergunta sobre a Oceania é um continente situado entre os oceanos Índico e Pacífico. E ele se localiza mais ou menos no sudeste da Ásia. E a maior parte das suas terras fica no hemisfério sul do planeta. E ele é composto por 14 países e ilhas e territórios pertencentes a outros países, tanto oceânicos quanto outros continentes. Nossa, Sara, que legal! Muito bom saber disso. E ainda mais, eu tinha lido em algumas notícias, né? Que também nessa localização do continente da Oceania, eles têm mais de 1000 ilhas. Que legal, né? Mas agora nós passamos a pergunta para a Luísa, que vai falar sobre a estrutura geológica da Oceania. Então, Luísa, como é a estrutura geológica da Oceania? A estrutura geológica da Oceania é bastante diversificada e complexa, caracterizada por uma combinação de placas tectônicas ativas, regiões vulcânicas e cadeias de montanhas submarinas. Ela se estende por uma vasta área do Oceano Pacífico e inclui ilhas continentais, ilhas vulcânicas e ácidos de corais. Sara, diz pra gente também como é formada a hidrografia da Oceania? Então, a hidrografia da Oceania podemos evidenciar que ela é restrita, sendo uma das regiões que apresenta poucos rios, além de quase inexistência de recursos de água, diferente das demais áreas do continente ao redor do mundo. Basicamente, ele é cercado por oceanos Índico e Pacífico, que formam exemplos de Golfos de Spencer, ST. E, mesmo assim, temos alguns rios, sendo o maior deles localizado na Austrália, como Murray e Darling. E com esse tópico fechado da hidrografia, nós entramos para o tópico do clima, ainda com a nossa Sara Diniz. Então, Sara, como é o clima na Oceania? Os climas que atuam na Oceania são o árido tropical, subtropical, tropical, mediterrâneo, temperado, oceânico e equatorial. E agora, pessoal, com o nosso tópico do clima encerrado, nós entramos para a vegetação, ainda com a nossa Sara Diniz. Então, Sara, nos diz aí, como é a vegetação lá da Oceania? A vegetação na Oceania tem bastante diversidade. Na Austrália, por exemplo, é possível observar a presença de savanas, planícies e até áreas desérticas. Na Nova Zelândia, há um mix de flores temperadas e subtropicais, além, é claro, de planícies. Agora, nós encerramos o nosso tópico da vegetação e entramos para a demografia, agora com a nossa Luísa Alessandra. Luísa, nos diga, como é a demografia da Oceania? A demografia da Oceania é diversa e variada, abrangendo várias culturas, idiomas e grupos étnicos. Qual é o país mais populoso e o país menos populoso? O país mais populoso da Oceania é a Austrália e o menos populoso é o Nauru. Agora, saindo desse tópico da demografia, nós entramos para o tópico da economia, ainda com a nossa Luísa Alessandra. Então, Luísa, nos conte como é a economia da Oceania. A economia da Oceania é bastante diversificada, com apenas a Austrália e a Nova Zelândia se destacando no cenário mundial. A região é formada por milhares de ilhas, mas a maioria delas são territórios da França, Inglaterra e Estados Unidos, que limitam o número de países independentes. E agora, saindo desse tópico da economia da Oceania, nós entramos para o tópico da geopolítica, novamente com a nossa Sara Diniz. Então, Sara, nos diga, como é a geopolítica da Oceania? Na Oceania, a maioria dos países são falantes da língua inglesa. Considera a Oceania como uma região geográfica, muitas das vezes geopolítica, em vez de um continente. Vamos falar de relevo com a Luísa. Lu, qual é o relevo da Oceania? O relevo da Oceania é caracterizado por uma grande variedade de formações geomorfológicas, como planaltos, planícies, montanhas, vales, depressões e cadeias de montanhas. E foi isso, gente, o nosso Pode Crer de hoje falando sobre a Oceania.